Mas então, começa por aí. Os homens são expulsos do feminismo e aí começa a bombar alguma coisa que é feminista e antifeminista ao mesmo tempo. Isso daí, eventualmente, tomou a forma do que a gente hoje chama de MGTOW. Mas como eu enfatizo, MGTOW é a tag. E aí, galera, pra quem não tá sabendo, eu saí na TV pela primeira vez, apareci na TV Cultura, uma coisa que eu tinha dito desde o começo do canal. Qual era o meu objetivo? Pô, eu quero, sabe, tem gente que fala que quer mudar as leis, salvar o mundo, sei lá o quê, mas eu gostaria de estar na TV Cultura como filósofo e não militando nas ruas em nome de direitos. E é o começo de um sonho. Eu saí na TV Cultura. Então, tá 2-1, porque ó, a Veja me chama de machista radical, beleza. Mas a Universal Wall, que é feminista, então, na verdade é 3-1, porque é double lugar de fala. O Universal Wall é feminista. E lá a menina me tratou super bem e me tratou como sociólogo, filósofo, como acadêmico, não como machista radical aleatório. E a gente tem também agora a TV Cultura, em que eu apareci como um sociólogo, filósofo e não como um machista aleatório. Então veja, vocês vão ter que me convidar para um round 2 aí, porque se procurar meu nome no Google é complicado, é só foto com aquela matéria de vocês. E vocês são os únicos que estão me colocando assim. Mas enfim, eu vou ver o vídeo do Pondé, o vídeo em que eu apareço aqui, e comentar. Vou pausar para comentar com vocês. O homem pode aprender. Eu também não tenho tanta certeza que isso foi vitória do feminismo. Essa coisa de você falar de si mesmo. Afinal de contas, quem inventou a psicanálise foi um homem. Tem esse grupo de homens que eles resolveram, então, abandonar as mulheres, abandonar o papel clássico de marido, não é? Esses homens, eles se autodenominam MGTOWs. Tadã! Você sempre fica em dúvida qual é o nível de inimizade que um programa vai ter com um grupo. Mas o Pondé trata já dessas coisas de MGTOW e ele não é... Ele nunca inimiza 100%, ele só zoa. Inspirados por aquela escritora que a gente já falou aqui, a Ellen Smith, né, que escreveu Men on Strike, Homens em Greve. Então esses MGTOWs... Escolhi esse trecho justamente para problematizar. Achei peculiar, falei, nossa, por que eles botaram a Helen Smith como uma das fontes do MGTOW? Porque ela é posterior. Eu lembro quando saiu o livro Man on Strike e já tava dentro das ondas MGTOW aí, totalmente rolando nos Estados Unidos, né? Mas já tinha um monte de canal disso. A Helen Smith, assim, sem ofensas a Helen Smith, né? Mas parecia mais que ela tava surfando na onda MGTOW, tipo eu, do que começando a onda MGTOW. Eles acham que as mulheres basicamente não são confiáveis e que se eles casarem e pior, se separarem, eles vão levar pior e vão ficar a vida inteira, por exemplo, pagando pensão. Então eles não querem mais casar e tampouco eles querem ter filhos. Você percebe que ela descreveu mó bem aí, muito bem feito isso daí. Ao invés dela focar em definições e umas complicações, ela falou na prática o que é. O que os caras falam por aí? Bom, eles veem o risco de casar, não querem ter filho muito menos. Tem alguns caras que vão insistir muito que, não, a questão é direitos iguais, sabe? Eles não falam nesses termos porque pega mal. Mas para vários caras que se consideram MGTOWs, a questão tá totalmente girando em torno disso só. Direitos iguais. Estão dando direito a mais para as mulheres. Fora essa história, eu não acho que faz sentido. Não é foi a Helen Smith que foi inspirada pelos MGTOWs, na verdade. Isso me parece ser quase fato que eu saiba. Mas não sei. Pode ser que eu esteja errado. Minha impressão é que a Helen Smith saiu bem depois dos MGTOWs e ela que escreveu o que eles estavam pensando. Ellen Smith, né, que escreveu Men on Strike, Homens em Greve. Então esses MGTOWs... Mas a partir daí, ó, achei muito bom, embora não toque nos pontos centrais, que o próprio MGTOW tocaria. Eles acham que as mulheres basicamente não são confiáveis e que se eles casarem e pior, se separarem, eles vão levar pior e vão ficar a vida inteira, por exemplo, pagando pensão. Você percebe como isso está implícito? Mas ele não é dito. Ela sacou, mas não é dito. Está implícito. Em todo o discurso MGTOW, parte-se do pressuposto de que a mulher não é confiável. Porque se você puder confiar na mulher, daí, bom, tem uma lei que deixa ela fazer tal coisa. Mas ela é confiável, ela não vai fazer isso contra você à toa. Ela não vai fazer isso contra você nem se vocês tiverem uma briga. Porque ela é uma pessoa confiável, pessoas têm honra.
Mesmo quando elas brigam, elas não atacam de certos jeitos, sabe? Então, ou não precisa pensar em honra, porque honra é uma coisa muito masculina. Mas tem palavra, é confiável, no final das contas, ela usou a melhor palavra que tem. Tem pessoas que são confiáveis o suficiente para você saber, bom, mesmo se terminar o namoro, ela não vai me entregar na polícia. Ela não vai queimar minhas coisas. Quantas pessoas aqui ouvindo esse vídeo já não tiveram um relacionamento? E daí, quantos não podiam ter tido suas posses queimadas e destruídas por uma namorada ou namorado raivoso? Mas quantos de fato tiveram? Eu chutaria que, por chance, deve ter alguém aqui que já alguma coisa foi queimada ou destruída pela namorada ou namorado. Mas que quase ninguém passou por isso. Que na prática é mó raro. Não é assim. Só que pode fazer, podia fazer. Tá no poder. Sabe o que acontece quando você mora com a pessoa? Mano, você dorme do lado dela. Ela pode te esfaquear nas costas toda noite. Você realmente acha que isso vai acontecer? Não, você confia. Mesmo o cara mesmo o MGTOW em geral não vai problematizar isso. Ele não acha que ele vai tomar uma facada na noite. Então ele confia. Ele sabe o que é confiável. Ele não acha, mas tá implícito no discurso que a mulher não é confiável, assim, num certo nível. Ela é confiável pra não te matar à noite com uma faca, mas ela não é confiável pra não te acusar falsamente de alguma coisa. Então eles não querem mais casar e tampouco eles querem ter filhos. Você acha, Pondé, que esse grupo que se recusa a cumprir esse papel social e ancestral de pai, de marido, pode crescer ou é também uma bolha, simplesmente? Olha, eu ainda acho que pode ser uma bolha. Eu acho que eles estão corretos e que a gente vai descobrir o tamanho da bolha a bolha machista. A nossa bolha machista tem um tamanho limitado. A bolha MGTOW, digamos assim. Porque é uma bolha que é, na verdade, de homens feministas e machistas ao mesmo tempo. É um grupo específico. Porque são caras que querem igualdade, que reclamam dos privilégios da mulher, que problematizam os cavaleiros brancos da direita e os esquerdomachos da esquerda, que as mulheres falam igualdade, eles vão lá, acreditam em tudo e tomam uma surra. Nada é igual, tudo é roubalheira. E os caras estão lá tomando, sabe, lambendo bota da stalinista rosa. Uma bolha que o tamanho dela é o tamanho do maior canal deles. Mas os maiores canais que eles assistem nunca são deles. Então, eu acho que a bolha deles é maior do que... Assim, a bolha em potencial deles é maior do que o maior canal deles. Mas tem que ver se os caras vão querer seguir os canais, sabe? Deve ser um pessoal que... Deve ter muita gente que vai ver uma coisa ou outra e não vai seguir os canais. Então fica difícil saber o tamanho dessa bolha. Mas eu acho que, inevitavelmente, necessariamente, é uma bolha, tem um tamanho limitado, deve estar chegando no limite, porque ela já foi na mainstream o suficiente. Quer dizer, a própria mainstream já jogou na cara de todo mundo, ó, existe MGTOW, hein, olha aqui. Então todo mundo sabe, e daí quem quiser já foi atrás, já leu, já sabe o que está acontecendo. Então deve estar por volta do limite dela a essa altura. Agora, eu entendo que esse grupo, os MGTOWs, eu acho que Men Go in Their Own Way, né, que é o curto, né? Quer dizer, essa nova, agora pensando bem, teve essa nova lei aí, depende de como as mulheres tratarem essa nova lei de violência psicológica. As mulheres da nossa vida, quero dizer, o que é complicado, porque com a nova era de todo mundo trancado em casa, não tem muito convívio social. Mas imagina, você vai lá pro convívio social normal, por exemplo, como que aconteceu com as mulheres que eu conheço? Piada, né? Todo mundo fez piada. Desse jeito, se as mulheres estiverem fazendo piada com isso, não deve mudar muito. Mas imagina as mulheres de esquerda se elas levarem a sério e ficarem defendendo de jeitos brutais e viralizar uns vídeos delas defendendo tudo errado, sabe assim? Pode ser que tenha um efeito negativo real em homens de esquerda mesmo. Porque, como eu já falei, eu sei que meu espaço não é MGTOW exatamente, mas ele é uma medida, de alguma forma, do tipo de público. E tem bastante gente de esquerda, sim. Eu tenho acesso aos dados, gente. Eu sei que vocês assistem. Então eu sei que tem gente que não é a maioria, mas que é de esquerda. Em outra plataforma tem mais gente de esquerda do que no YouTube. Tanto por razões estruturais, o YouTube é um lugar onde se concentra a direita,
quanto porque lá eu fui exposto aos caras e eles gostaram de mim. Para essa expressão, os homens que seguem seu próprio caminho, acho que é uma reação típica a muito desse discurso que a gente ouve, herdado do feminismo. Por isso que eu acho que os MGTOWs, eles são uma produção do excesso do feminismo. Eu acho um movimento que tem um certo caráter de ressentimento. O meme do Pondé, né? Ele não pode não chamar você de ressentido, tá ligado? Toda vez que você... tudo que você acha é ressentido. Não, tô brincando. O Pondé é lúcido, imagina. Ele foi um cavalheiro comigo. Muito obrigado, Pondé, pelo tratamento, se por acaso você ouvir esse vídeo. Que a gente ouve, herdado do feminismo. Por isso que eu acho que os MGTOWs, movimento... A narrativa que ele lançou é uma narrativa segura e razoavelmente já estabelecida na direita, eu acho. Na direita, especialmente não bolsonarista. Que é, tem feminismo. E até certo ponto, ok. Mas vamos com calma. Senão vocês vão aloprar. E aí, o que acontece? Acontece o bolsonarismo, como é que a Márcia Tiburi chama? Turbo tecno macho é nazifascismo. É como ela chama. Então a gente tem esse turbo tecno machismo por causa de excessos das manas. É verdade. Até certo sentido. E eu lembro que era uma coisa que hoje não deve ofender, mas antes ofendia os MGTOWs, isso aí. Os MGTOWs não se consideravam uma revolta contra o feminismo, porque eles consideravam meio que... Sabe o machismo eterno do Humberto Eco, que todo mundo reclama? Eles basicamente consideram um feminismo eterno. Eles pensam da perspectiva... Os melhores deles, quero dizer. Não qualquer idiota na esquina que você perguntar. Mas os criadores de conteúdo que influenciaram o resto. Eles pensavam dessa maneira que desde sempre a sociedade tem esses mecanismos que roubam pra mulher. Então é um feminismo eterno. Você encontra desde os tempos medievais ou desde antes. Não sei onde eles traçariam o começo. Mas eles tinham vídeos grandes sobre isso por aí. Lembre-se sempre disso. A gente associa muito esses caras à direita. Não é. Eles, na verdade, em tese, são os amotinados do feminismo. Sabe quando as feministas decidiram que o feminismo é para beneficiar a mulher e os homens que se danem? Aí surge o MGTOW. Você pode ver que isso bate, de fato, com mais ou menos a história. Quando que os homens foram expulsos do feminismo? Quando começou a eleição em Hillary Clinton versus Trump, a narrativa liberal dos gringos dominou tudo, e aí... sei lá por que razão exatamente, foi difundida muito essa ideia de que homem não pode ser feminista, ou se não dita essa fala, os homens foram de fato expulsos. Eu lembro do post famosíssimo, que eu não vou citar o nome da pessoa, mas viralizou e tudo mais, que era um post em formato de lei. Quem viu o meu vídeo de 40 minutos, que tá só pros membros, que é meio que um documentário, as verdadeiras origens do feminismo brasileiro, que eu falo da Jute Prazer, por exemplo, vai saber de quem eu tô falando, mas senão não, porque não é o tipo de coisa que eu vou deixar em vídeo público. Então ela fez um post que falava pros homens ficarem em silêncio, especificamente pros homens de esquerda ficarem em silêncio, que agora espaço de esquerda era espaço pra mulher ia falar e o homem ia escutar. Porque até agora os homens não escutaram, só falaram, então agora é hora das mulheres. Agora é que são elas, se eu não me engano, era o movimento. E daí elas ocuparam, entre aspas, né? Vários caras cederam a coluna deles do jornal para uma mulher desse movimento escrever. Então, por exemplo, o do Vivier cedeu a coluna dele. Então, não tô falando aqui de coisa pequena, tô falando aqui de coluna na Folha, na Veja, sendo um homem dando... Pro homem é stonks, né? Tipo, não preciso trabalhar essa semana? Beleza, tá ligado? Vai fundo, mana. Quer fazer semana que vem também? Faz aí o mês inteiro, tá? Aliás, faz tudo. Deixa que eu fico só com o salário. Fechou. Mas então, começa por aí. Os homens são expulsos do feminismo e aí começa a bombar alguma coisa que é feminista e antifeminista ao mesmo tempo. Isso daí, eventualmente, tomou a forma do que a gente hoje chama de MGTOW. Mas como eu enfatizo, MGTOW é a tag. Não é uma questão dos caras que se chamam de MGTOW ou não, porque a porcentagem dos caras que se chamam de MGTOW vai ser sempre muito pequena comparada com a quantidade de caras que nem qualquer outro cara, sabe, que nem qualquer vô aconselhou, tipo, toma cuidado, hein, não vai engravidar mulher à toa, não vai, sabe. Isso daí é homem normal, entendeu? Não precisa de um nome novo pra isso. E também a história de ser celibatário, que nem a Madeleine cismou. A Madeleine falou bastante disso.
Mas ela, pô, como assim os caras estão achando que estão inovando porque são celibatários voluntários? A igreja tem isso aí faz muito tempo. E é verdade, mas é que xingar a mulher junto parece vir com um pacote. Um certo medo e receio de como lidar com a mulher e muitas vezes nos movimentos em que as mulheres fazem socialmente, mas o discurso deles é de que a posição masculina que investe na mulher hoje é uma posição que os exaure. Achei estranho ele escolher essa palavra exaurir. Exaurir, pra quem não sabe, é de cansaço, né? Sociedade do Cansaço. Pensei que ele deveria estar com isso em mente. A Sociedade do Cansaço, esse livro. Porque não é o tipo de palavra que eles escolheriam. Tô pensando quanto que será que bate. Bate um pouco, mas não tanto assim. Eu associo mais a questão da grana. Mentira, tem alguns que associam mais a questão da violência e da cadeia, sabe? Que a mulher vai te acusar de alguma coisa e você vai ir pra cadeia. Talvez vamos pensar, tipo, escala de rankings de pesadelo antifeminista dos homens. O que o cara mais teme? É que a mulher vai jogar ele na cadeia por alguma coisa idiota? Ou é que ela vai extorquir ele, porque agora é a hora das mulheres, então o homem tem que fazer tudo, a mulher não precisa fazer nada, então ele vai ser extorquido de certa forma. Então, acho que esses seriam os dois maiores medos. Mas vamos pôr como um terceiro, puro medo de ser roubado financeiramente. E eu acho que o puro medo de ser roubado financeiramente é o segundo, não o primeiro. Talvez o primeiro dos caras que eu vejo que aderem à narrativa MGTOW é que a lei vai ser usada injustamente contra eles. Eles realmente temem. Por isso que eu achei interessante que ela escolheu a palavra não é confiável. É verdade. É a coisa que mais junta eles. Eles não confiam que as mulheres com quem ele... Tipo, o cara ficou com a mulher. Mano, a mulher pra confiar pra se deitar com o cara e o cara pra confiar pra se deitar com a mulher, já tem um nível de confiança aí que é bastante, né? Confiar que ela não tem doenças, confiar que ela não vai te assaltar no negócio. Você faz tudo isso com a mulher e a mulher... Pra isso é confiável, mas na hora do depois ela não é confiável. No dia seguinte ela não é confiável. Porque senão se misturam esses medos, né? Porque senão ela vai te extorquir. Ela tem o direito de te extorquir o quanto ela quiser, porque se ela mudar de ideia em algum momento, qualquer coisa que você fizer com ela se torna um crime. A mulher teria esse poder de viajar no tempo, basicamente. Tipo, a qualquer momento uma mulher pode decidir que o que você fez no passado, que no momento não era crime, não, na verdade era sim, porque o lastro é como ela se sentiu. Então agora vamos ouvir o Rodrigo Ferrari. Ele é filósofo e sociólogo, tem um canal no YouTube e foi um dos primeiros divulgadores desse movimento MGTOW. Então, pra vocês que mal começaram nessa porcaria e ficam me reclamando, MGTOW não era mainstream nem um pouco. Eu fui um dos primeiros que trouxe pra mainstream. Porque todo mundo era só um carinha qualquer escondido atrás de identidades falsas. Então, pro bem ou pro mal, o negócio ficou mainstream, porque chegou um cara com diplomas e falou que nem gente, dando a cara, e explicou essas coisas. Daí, tanto que eu apareci na Veja, apareci na Universal Wall e agora tô na Cultura. Não era uma cena pública, era um nicho. E muitos deles queriam ficar assim eternamente. Mas eu achei que era um fenômeno social digno de nota, especialmente pelo que eu falei, eu sempre falo que os MGTOWs não são um grupo separado do resto, senão pelo fato deles dizerem eu sou um MGTOW. Na verdade, eles são os caras, e em geral é os caras que não são de direita o suficiente pra tancar, pra aguentar o fardo masculino de ser o provedor e de ser o pai e qualquer coisa assim. O que, pelo menos na minha cabeça, eu sempre formulo assim, já que você vai ter que aguentar a mulher sendo feminista com você, então ela que pague metade das contas, entendeu? Eu não tenho nada contra sustentar a mina, mas se ela for ser feminista, então ela que pague metade das contas. E daí muitas vão dizer, tá, é isso mesmo que eu quero. Eu quero ser tratada como igual e eu vou pagar metade das contas mesmo. Não quero privilégiozinho. Quero pagar metade das contas. Mas a problematização MGTOW é de como a mulher... Tipo, tem um lugar da problematização MGTOW, que é o mais importante. Que é esse lugar aí onde se misturam os privilégios da mulher antigos com os novos. No fim das contas, eu acho que se eu fosse o estatista responsável, eu falaria dane-se. Deixa assim mesmo, porque em geral quem comete crime é homem mesmo e pronto. Crime violento. Crime violento tem que ser. Porque se você for falar crime em geral,
Começou com um papo de violência psicológica, daí eu acho que, sinceramente mesmo, eu acho que as mulheres cometem bem mais violência psicológica do que os homens. Mas assim, sem menor comparação. Mas é só um total achismo. Como é que você vai medir isso? Você só mede por quantos vão no tribunal reclamar que sofreram, e daí já é um dado completamente enviesado. E se você perguntar pro cara se ele já sofreu violência psicológica da parceira, o cara vai dizer, não, que isso, que absurdo. E depois, se ele ficar pensando horas, ele fala, não, na verdade já sofri sim, tá, foi violência psicológica. Mas ele nem se importa, porque dane-se. Mas é porque ele não fica remoendo cada coisinha. Por isso que eu chamo de mercantilismo. Pra mim, o que mais define essa nova era dos relacionamentos é um mercantilismo do relacionamento. Que você tem que sair com a balança comercial favorável. Você pensa, eu fiz aquilo, mas o cara tem que fazer tal coisa de volta e não sei o que. Você vai medindo, e a mulher tem que sair no lucro. É um mercantilismo, e as mulheres meio que foram ensinadas que elas têm que sair no lucro. E daí os homens ficam bravos que querem pelo menos um negócio justo. Pelo menos um meio a meio ali. Mas o cara não parece ver jeitos de engajar que não seja com uma balança comercial desfavorável. Ou seja, gastando mais tempo, mais dinheiro, mais risco, mais chance de oportunidade, mais tudo do que a mulher. E ele queria igualdade no negócio. Porque é uma troca, a relação tá secularizada completamente, é só uma troca. Você vai me satisfazer, eu vou te satisfazer, e daí beleza. Por isso que o homem teme que fala, assim, a mulher pode atrapalhar muito o cara, mas ela não é... Pensa na diferença entre como o homem se satisfaz com a mulher e como a mulher se satisfaz com o homem. Mulher sendo passiva, ela depende mais da atividade do homem. Então, o homem, se não mandar bem, retroativamente se torna um abusador, porque não foi bom. Isso é um perigo para os homens. Isso é uma coisa que é meio... Não faz, assim, é uma problematização ridícula. Só que ela é meio implícita em tudo, em todas as questões masculinas, que envolvem esse double privilégio feminino. Vamos ver o que ele fala sobre Vamos ver isso. o que eu falei. A resposta padrão de um MGTOW, uma pergunta dessas, de o que é MGTOW e tudo mais, é assim, nós não somos um movimento, MGTOW é um estilo de vida, é um solteirão radical que opta pelo celibato voluntário ou reduz ao mínimo suas relações com mulheres, tendo em vista evitar riscos associados à presença delas por causa das leis, da jurisprudência, da cultura e tudo mais. Pensando bem, a linha que eu usei de explicação, que essa coisa as mulheres não são confiáveis e que as mulheres não são confiáveis, porque ela pensa, mas isso não faz sentido, por quê? Porque eu não faria isso, que absurdo, sabe? Só porque o cara me sacaneou, eu vou lá mentir pra polícia. E daí ela percebeu, então eles devem achar que a mulher não é confiável. Ou reduz ao mínimo suas relações com mulheres, tendo em vista evitar... Então, eu incluí isso daqui na definição. Reduzir ao mínimo o contato com mulheres. Os novos MGTOWs podem não falar sempre com todas as letras isso, mas faz parte do canon. Você não quer ficar passando tempo com mulher, porque mulher é um perigo. Só de existir. Você quer ficar longe, você não quer que elas saibam seu nome. Meu nome é Rodrigo Ferrari, do canal Platinho. O canal Platinho... Droga, falei meu nome pras mulheres, já era. Fui acusado de violência psicológica já, tô preso. Fez muito sucesso nesse público, então eu acompanhei de perto essa história. Eu fiz o canal há uns 2 anos atrás, e nessa época eles eram uma galera meio derrotada, não era falado pela mídia, eles eram abandonados. E eu tentei subir a bola deles. Mas hoje não é bem assim a situação. A gente tem uma epidemia desses caras xingando mulher por aí. Na verdade, não é nem mais mulher, acho que eles xingam mais homem do que mulher. Eles estão sempre se xingando todo mundo. Isso daqui é uma coisa que a gente já passou, a gente tá pós essa fase, na verdade. Porque eu lembro quando, sei lá, alguns meses atrás, a cena realmente toxicizou. E aí os próprios caras estavam, nossa, que aconteceu? A Black Pill bateu na comunidade inteira, tá ligado? Ao mesmo tempo, assim. Agora, já não é mais assim. Agora a gente tem já elementos que são distinguíveis como mais tóxicos e nocivos. Gente que só quer falar impropérios, rude, deixa palavras feias nos comentários, coisa que é sujo. O cara é sujo. E gente que não é. Então, no mesmo lugar MGTOW vai ter o cara que não é sujo e vai ter o cara que é sujo mesmo. É meio que o Senhor das Moscas, é tudo molecada. Eu usei Senhor das Moscas porque é mesmo. No começo não era assim, mas agora dá pra ver claramente que meio que virou moda nos moleques. Mas quando eu comecei não era tanto uma moda de moleques, mas eu considerei que devia ter moleques nessa situação.
claro. Então a gente que tem problema que... A primeira geração tinha problema que, olha só, as leis fazem com que o casamento fique ruim. As novas gerações... Então, pensa que as primeiras gerações que estavam discutindo o MGTOW eram os caras com 30, 40, 50, 60 anos. 60 talvez seja exagero, mas dos 30 aos 50, essa faixa. E daí eram caras que já tinham casado e já tinham se ferrado no divórcio. Ou já tinham não casado. E lamentavam, sabe? Eu tive que não casar. Por quê? Porque olha só que porcaria que são as leis. Elas me impedem de casar. Eu não sou louco. Eu gostaria de casar. Mas olha essas leis. Essa era a problematização inicial. Não era que mulher não presta. Era justamente, a gente gosta das mulheres pra caramba. E a gente quer casar. Mas é absolutamente impossível. Ou casar ou morar junto. Mas as regras atuais, você morou junto, você tá casado. E você casou, você já era. Se você tiver, na verdade, assim, eles problematizam meio assim, mas a verdade mais verdadeira é que não é se casou já era, é se teve filho já era. Se casou, não é grande problema. Se só morou junto também e tal. Que eu saiba, é que eu estudei isso mais nos gringos, né? É que você pode pôr sabe, contrato pré-nupcial? Todo mundo pode fazer contrato pré-nupcial e resolver um monte de problema. A questão é, se você tiver filho, seu pré-nupcial é invalidado. Não literalmente tudo, mas qualquer coisa que diga respeito às suas obrigações com relação à fêmea são alteradas. Quando nasce filho, a fêmea recebe certas coisas e ponto final. O que, como eu já falei, faz sentido e nem acho que faz sentido culpar as mulheres, porque, se alguém te dá um benefício, você aceita. Tudo filântropo agora? Não pode pegar vantagem que te dão? Os caras são o poder, mano. Eles que querem dar vantagem, não foi eu que escolhi. Me deram vantagem, eu aceitei a vantagem, mano. As mulheres não são sujeitas desse processo histórico. Pra mim é evidente que elas estão no meio e elas escolheram aceitar os privilégios. Quer dizer, na verdade, dá pra problematizar isso daí. Porque a gente teve a eleição e daí... Tem esse pano de fundo da direita, que é, a direita, as mulheres de direita sentem que a direita é o verdadeiro feminismo. Ela seria feminista se o feminismo fosse melhor para as mulheres, mas na verdade ser de direita é muito melhor para as mulheres, porque ter filho e ser dona de casa é o caminho mais adequado, mais feliz, melhor. Trabalhar menos e tudo mais. É melhor do que virar uma feminista, do que sair dividindo conta com o marido, ter todo esse tipo de problema envolvendo ter que carregar uma casa, um lar. Prefere ser um suporte do que um carry, do que alguém que carrega a casa. De MGTOW, é assim, não, sempre foi ruim o casamento. Isso daí eu tava falando disso, que antes era, olha como as leis mudaram e agora é uma porcaria o casamento. E a narrativa evoluiu pra um momento em que agora já é não, sempre foi ruim. Sempre foi roubado pra mulher. Sempre foi roubo pra mulher, e a sociedade inteira sempre foi roubo pra mulher desde o início dela. A maioria dos caras antigos abandonaram esse nome por questões práticas. As gerações originais foram gerando exponencialmente mais canais de meninos revoltados, e daí virou o que virou hoje, né? Uma massa de pessoas sem controle nenhum, que não obedece a ninguém e sai por aí xingando todo mundo. Deixando claro, não é que todos saem por aí xingando todo mundo, né? É que você só vê, esse é o problema, você só vê os que o cara vai falar, oi, e aí, eu sou MGTOW, seja xingado, sabe? Quando o cara faz algo tão análogo ao comportamento MGTOW que você já associa ao MGTOW. Que nem quando a feminista faz uma coisa de feminista e ela nem é feminista. Ela até fica ofendida. Eu não sou feminista, mas, você veio aqui chorar no meu post igualzinho como é que eu ia saber que você não era uma feminista, tá ligado? Dá pra perceber que cada um tem suas ideias e que eles se unem, mas no fim das contas o lastro mesmo da palavra MGTOW é a hashtag que atrai pessoas pro conteúdo, os símbolos que atraem pessoas pro conteúdo, e o que eles simbolizam em última instância remete a mulheres cometendo injustiças impunemente, homens sofrendo injustiças. Isso daí é uma definição que eu dou baseado no canal Central. O canal da Central Games, ele não é um canal da machosfera, não é um canal dos meninos estrito sensu. Mas em alguns sentidos ele é até mais. Falando sério. Porque ele tem um dos caras é gay, sabe? Porque ele tem... não sei, tem...
Tipo, entende que os héteros estão em conluio com as mulheres de alguma forma, porque a gente não tem como... A gente tem que fazer concessão. Se todas as mulheres decidirem que agora tem que plantar bananeira uma vez por dia, ou você não pode ser hétero, ou você não pode ter uma esposa, uma mulher, não pode ficar com ninguém, tá bom, o que você vai fazer? Vai ter que vai plantar uma bananeira todo dia. E o cara gay não, o cara gay olha e fala, mano, o que os homens héteros estão ferrando o nosso negócio aqui, que eu tô de boa na minha, nem preciso de mulher, e agora tem um monte de lei que pode me afetar, sendo que eu nem gosto de mulher nesse sentido, nunca chavequei uma mulher na vida, e agora sou violência psicológica aleatória, cai contra mim, sabe? Eu não vi a lei é se é só pra casal ou se é literalmente qualquer pessoa em qualquer lugar. Mas o canal central faz vídeo pra menino em geral, assim, não sei os números deles, não sei se é deliberadamente, não quero ofender ninguém. Tô falando isso só porque é óbvio pra mim que é um canal que mais menino vê. E um dia eu reparei, por causa da Jay Mello, que tem um canal, um cara que chamava Totoro, que era um cara que tinha alguma coisa a ver com... Que era um cara do Porta dos Fundos, chamou esse canal central de machista no stream dele. Foi assim que começou. Daí a galera ficou mó brava, tipo, como assim? O central é machista? Os caras... Mano, você tá me tirando que o central é machista. Aí, sabe, porque eles realmente são bem tranquilões. Era uma acusação exagerada, no mínimo. E daí apareceu a Jay Mello, fada sensata, e fez um vídeo analisando todas as thumbnails deles e o conteúdo e tudo mais. E foi ver, ela mediu assim, vamos ver então todos os vídeos em que eles falam de mulher e todos que eles falam de homem, e qual que eles falam, tipo, de cada vídeo que eles falam de mulher, eles estão defendendo ou atacando ela. E do homem, estão defendendo ou atacando o homem. E daí eu não lembro, mas era mais ou menos pau a pau, assim. Então, sabe, mas nem lembro qual o resultado, e isso é o menos importante. O melhor é que ela fez um procedimento objetivo interessante e acabou sendo um momento marcante, assim. Mas seja como for, no central, no vídeo da Jay Mello, porque ela bota todas as thumbnails de milhares de anos, assim, sabe, na tela, percebi, caramba, é isso que esses canais têm em comum. É isso que o central tem. Injustiça contra homem e mulher escapando impune. Isso daí é a coisa que mais dá view. Pelo menos me pareceu ali quando eu olhei, naquela época. Os que tem mais visualização. Então, eu comecei a pensar mais nisso e percebi que esse era meio que a clickbait master no universo masculino. Você põe qualquer coisa com o homem sofrendo injustiça ou com a mulher fazendo injustiça e saindo impune, você ganha cliques, isso reforça a narrativa que os homens estão sentindo. De certa forma, você fala a narrativa que eles querem ver. Você pode dizer assim, mas é uma narrativa que eles querem ver a contragosto. É porque eles estão traumatizados. Por isso que eu não acho que é ressentido. Que o Panda gosta do ressentido. Eu acho que é traumatizado é mais correto. Eu realmente acho que o que aconteceu na eleição deu elemento suficiente para traumatizar. Bom, ele explica de forma mais extensa, né? E com detalhes, essa questão das leis, por exemplo, é um tema que a Ellen Smith trata, né? De que você tem um conjunto de leis, uma série de jurisprudências que foram se articulando e cada vez mais acuando o homem do ponto de vista jurídico, e isso é bem importante para ela. É bem importante essa coisa, porque muitos homens jovens que eram casados, tiveram filhos e se separaram, e sofrem muito, inclusive com relação aos filhos. Uma ideia comum de MGTOW, que já tem casado e filho, é coisas do tipo, olha, se eu não me submeter à minha ex-mulher, nunca mais vejo meu filho. Ou, como muitos homens sempre fizeram, separou da mulher, esquece dos filhos do primeiro casamento e investe nos filhos do segundo casamento. Porque a única forma dele não ter que ficar colado e obedecendo a ex-mulher o tempo inteiro é se ele desencanasse, ele ia ficar submetido à autoridade da ex-mulher. Olá, segue a call do pai. O Pondé deu uma call que eu nunca tinha me ocorrido. Você consegue sim se livrar da pensão de uma mulher, eu acho, ou conseguir amenizar as coisas se você fizer uma nova família. Alguém sabe aí sobre isso? Põe nos comentários. Será que você só acumula pensão? Você vai acumulando esposas e vai acumulando pensões? All we say to America is be true to what you said on paper. Somewhere I read of the freedom of speech. Somewhere I read
of the freedom of press. Somewhere I read